Guerra entre Rússia e Ucrânia vai ganhando novos contornos, com a Rússia conseguindo avanços significativos em Kharkiv, ou pelo menos próximo da região de Kharkiv, que é a segunda maior cidade do território ucraniano, inclusive importante polo industrial, inclusive da defesa militar do país. Antony Blinken viaja em direção à Ucrânia, tentando demonstrar algum tipo de apoio, enquanto David Cameron fala em uma segunda invasão da Rússia e o próprio Budanov, chefe da inteligência ucraniana, garante que é uma situação extremamente preocupante. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a Estônia, que junto com a Polônia fala que está considerando colocar tropas no território ucraniano. Será que de fato, pessoal, isso faz sentido? Quais são as preocupações? Lembrando que os países bálticos têm uma rivalidade gigantesca com os russos. Enquanto isso, o Banco dos BRICS anuncia um projeto de 5,7 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a morte de alguns funcionários estrangeiros da ONU no território de Gaza, quais serão os possíveis impactos disso, e também uma medida polêmica do governo Biden, que tenta, ao mesmo tempo, não aumentar a inflação às vésperas da eleição, mas quer combater o avanço dos chineses, que está ganhando o mercado americano. Produtos foram sobretaxados, como por exemplo os carros elétricos, em 100%. O que significa para a economia, que teoricamente se gaba de ser a mais capitalista do comércio internacional. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira ter acesso, pessoal, à plataforma mais completa, tá? Cara, com todos os temas muito bem destacados, aulas completinhas, você tem acesso, pessoal, a materiais didáticos, né? A lista de exercícios, a tirar dúvidas eventuais. Então tem acesso à plataforma Esfera, pessoal, a plataforma mais completa para os seus estudos. E você tem vários planos ali, todas as ciências humanas, somente geografia, geopolítica, atualidades, somente geopolítica, atualidades. Curte lá, pessoal, que vocês não vão se arrepender. Cupom ESFERA10, 10% de desconto em todos os cursos. Tamo junto? Confere lá que vocês não vão se arrepender, hein? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente discutir. Como eu falei pra vocês na introdução, a mídia, inclusive a mídia americana, ela vem compartilhando algumas informações preocupantes para os ucranianos. É fato, a gente já discutiu aqui nos vídeos passados, que a Rússia ela fez uma nova frente de avanço. E, inclusive, se preocupa por quê? Segundo, a gente tem dados do Instituto para Estudo da Guerra, e, cara, convenhamos, é um instituto dos Estados Unidos, então se tem algum tipo de parcialidade, geralmente uma parcialidade muito mais pró-Ucrânia, fala que a situação está preocupante, porque com o avanço que a Rússia está fazendo no nordeste da Ucrânia, próximo da região de Kharkiv, a gente já tem uma linha de frente de mais ou menos 1.000 quilômetros. E, cara, convenhamos que a Ucrânia ela está com grande dificuldade de munições, equipamentos, artilharia, homens mesmo, né, para combater. Então, quanto mais você expande a frente de ataque, mais você tem que dispersar as tropas ucranianas que estão no número carente, pelo menos nesse momento, entende? Algumas cidades que estão em vias de ser atacadas, como por exemplo hoje, né, você pega Volvychianki, galera, é a região mais disputada, existem, o Budanov inclusive colocando, né, que a situação está crítica, e que está sendo separado o sistema de artilharia para a região de Sumy, muito próximo também do território ali de Kharkiv, e os avanços eles são, cara, eu diria que, pelo menos segundo as mídias ocidentais, inevitáveis. A Rússia está se aproveitando da fragilidade demonstrada pelos ucranianos para mobilizar, os números oficiais falam, tá? De 30 a 40 mil tropas, pelo menos no momento, mas amparado com forte artilharia, com forte, vamos colocar, pessoal, uma retaguarda muito forte, com ataques de longa distância e por aí vai, que vão fazer a diferença no conflito. As informações, por exemplo, que a gente tem do David Cameron, que é o responsável pelas relações exteriores do Reino Unido, é que a situação também está muito crítica e que a Rússia fez uma segunda ofensiva no território ucraniano e que está conseguindo relativo sucesso. E por que eu falo para vocês que a região de Kharkiv ela é tão significativa assim? Primeiro que ela tem um peso muito simbólico. A primeira vez que a Rússia tentou invadir Kharkiv, ela até conseguiu, mas os ucranianos conseguiram resistir, foram uma série de baixas russas e fizeram um contra-ataque em 2022 que conseguiu reconquistar Kharkiv. Então tem o peso simbólico, o peso de uma resistência importante.
Outro ponto significativo, Kharkiv não é qualquer cidade, tá? Estamos falando da segunda maior cidade da Ucrânia, só perdendo para Kiev, e que você tem um polo industrial significativo. Inclusive um polo industrial que representa, pessoal, parte militar importante de equipamentos, de tropas, né, de equipamentos, insumos que estão sendo utilizados no campo de batalha. Fora que o Putin já falou, por exemplo, que a ideia dele é a formação de uma zona tampão, uma zona dentro da Ucrânia que vai, entre aspas, proteger o território da Rússia de ataques ucranianos, uma zona desmilitarizada. A Ucrânia, os ataques que ela faz geralmente estão muito mais focados no território de Belgorod. Cara, Kharkiv, se for dominado, muito possivelmente vai servir como essa zona tampão para o território russo. E como a Ucrânia está com déficit econômico, militar, equipamentos e homens, a vitória está vindo. Segundo todos os meios, o Ministério da Defesa da Rússia, que agora, né, tem um novo dono aí, um representante, claro, ele vem divulgando vitórias dia após dia, tá? Próximo ali da região de Kharkiv. Sabendo que isso está acontecendo, a gente teve o Antony Blinken fazendo uma espécie de visita surpresa, não sei se para a Ucrânia, possivelmente não, né, claro, mas pelo menos para a mídia internacional, muito mais para passar um recado para os Estados Unidos. O John Kirby, que é um dos responsáveis pelos Estados Unidos também, garantiu, pessoal, que as armas de longa distância, que o sistema de defesa aéreo dos Estados Unidos para a Ucrânia está chegando dentro de um futuro próximo, para os ucranianos não se preocuparem. Com a visita que o Antony Blinken faz presencialmente, a primeira visita, depois do pacote de cerca de 60 bilhões de dólares, segundo a própria mídia, tá? Segundo a Reuters, segundo o New York Times, é uma visita, pessoal, feita para deixar bem claro um sinal de tranquilidade para o Zelensky. Zelensky, estamos com vocês. E espera-se que nessa visita também o Antony Blinken deixe bem claro quando que a ajuda vai de fato chegar. Quando que a ajuda dos Estados Unidos vai começar a chegar para que a Ucrânia consiga se defender. O Zelensky aparenta e está numa situação, pessoal, desesperadora. Somado a isso, a gente teve outras notícias importantes, como, por exemplo, pessoal, a questão da Estônia e da própria Polônia. A Polônia, mais uma vez, compartilhou a importância. A gente tem, né? Cara, a pronúncia não é exatamente essa, tá? Mas o Andrzej Duda, que é o presidente da Polônia, deixando bem claro que a OTAN precisa vencer os russos, porque vencer os russos significa uma segurança para a Europa. E eu diria que a Polônia talvez seja o país mais preocupado com isso. Percentualmente falando, a Polônia é o país que tem mais de 3% dos seus gastos do PIB relacionados à defesa militar. Compor, pessoal, o sistema de Black Panthers da Coreia do Sul, os sistemas de defesa Patriot, por exemplo, dos Estados Unidos, porque sabe que está bem na fronteira do conflito entre Rússia e Ucrânia. Cara, várias vezes a cidade de Lviv, no extremo oeste do território ucraniano, foi atacado e isso quase pegou no território polonês. A Polônia tem conflitos no corredor Suwałki, ali no enclave de Kaliningrado, também na região próxima de Belarus, inclusive reforçando ali as fronteiras, né, próximo de Belarus. Então a Polônia está totalmente preocupada. E ela deixou bem explícito, tá? Se o Putin vencer na Ucrânia, isso significa um ataque aos países bálticos, significa possivelmente um ataque à Polônia, à Finlândia e sabe-se mais quais territórios. Professor, você acredita nisso? É muito difícil, né, adivinhar o que o Putin pensa. Penso eu, tá? Acho que não. Porque eu acho que a Rússia, ela tinha como principal objetivo dominar essa região sudeste da Ucrânia, talvez até a região próxima ali da região separatista da Moldávia, né, da região da Transnistria. Por quê, cara? Você dominar aquela regiãozinha próxima da Crimeia te dá acesso ao porto de Sevastopol. A Crimeia é um ponto turístico e histórico disputado super importante entre russos e ucranianos. Acesso ao Mar Negro te dá acesso ao Mar Mediterrâneo, que é um oceano que não congela durante a maior parte do tempo, e você ainda controla ali em Zaporizhia, a maior usina nuclear do continente europeu, tem acesso ao solo de Chernozyon, que é um dos solos mais férteis do mundo, e a cerca de 10 a 15% de toda a produção de grãos e cereais do mundo. Ou seja, na minha concepção, tá? Do ponto de vista logístico, econômico, ainda mais se dominar Kharkiv, cara, todos os pontos mais estratégicos para a Rússia vão ter sido estabelecidos. Não acho que a Rússia compraria uma guerra com a OTAN, né? Invadindo, sei lá, Polônia, Lituânia, Estônia, enfim, né? Não acho que é o objetivo do Putin. Mas, de novo, não sou um ser onisciente. Tô fazendo uma análise geopolítica aqui com vocês. Mas a Estônia também demonstra preocupação. E a gente teve um conselheiro da segurança colocando que a Estônia está sim considerando mandar tropas para a OTAN. Não é o primeiro país que fala sobre isso, o Canadá já falou, a Estônia já falou, a França de Macron constantemente fala, deixando bem claro que a Estônia não mandaria exatamente representantes para lutar na frente de batalha contra
contra a Rússia, mas sim atuaria na inteligência, na retaguarda, para liberar os militares ucranianos que estão lutando nessas posições, estão atuando ali na logística e tal, para que eles de fato vão para a frente de batalha. Professor, isso vai ser feito pela Estônia? Eu considero que seria considerado uma intervenção direta da OTAN ou da própria Estônia. A Estônia fala que ela adoraria que isso fosse feito de maneira que a OTAN participasse desse envio de tropas, mas que sabe que existem muitos países que estão reticentes com o processo, inclusive a principal liderança, que é os Estados Unidos. Mas coloca que mesmo que seja feito com um grupo menorzinho, não exatamente com toda a OTAN, a Estônia tem vontade de colocar suas tropas no território ucraniano. Lembrando que a Rússia, inclusive, fala que a própria legião estrangeira francesa já está no território ucraniano. Se é verdade ou não, galera, convenhamos que é muito difícil a gente saber. E falando sobre a questão da guerra, se pela Ucrânia a gente tem uma demonstração de apoio, né, não sei se direto ou indireto, da Polônia, dos países bálticos, dos Estados Unidos, com Antony Blinken fazendo visita presencial, o Putin ele marcou uma reunião que vai ser feita agora nos próximos dias. O Putin, pela primeira vez desde a sua última reeleição, vai fazer uma visita internacional. Adivinha quem? Ao principal parceiro dos russos, pelo menos no momento, que são os chineses. Na pauta de discussão está a guerra, questões relacionadas à nova Rota da Seda, o investimento chinês em infraestrutura na casa dos trilhões de dólares. Como que a Rússia pode contribuir para isso? Lembrando que um palco de disputa super importante entre Rússia e China é justamente a Ásia Central, países como Tajiquistão, Turcomenistão, Quirguistão, enfim, né? Toda essa regiãozinha, pessoal, é uma região super importante, um bolsão de gás natural, é uma área de grande influência dos russos. Só que os chineses estão crescendo bastante o olho, inclusive com a nova Rota da Seda, deve ser um dos pontos de discussão. Além disso, a Rússia também, pessoal, vai discutir alguns cenários de guerra. Lembrando que o novo ministro da Defesa do país, que é o Andrei Bolesov, ele também foi convidado e vai junto com Putin, Sergei Lavrov, dentre outros membros. Um ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que, nesse momento, pessoal, a gente tem a China numa encruzilhada contra a União Europeia. A gente teve reuniões com Macron, com a Ursula von der Leyen, com os Estados Unidos, e a China sendo colocada como uma grande aliada da Rússia. Porque não a China está vendendo equipamentos para os russos, mas a China está fazendo negócios com venda de insumos que estão sendo utilizados para produzir equipamentos na Rússia. Então, o Ocidente coloca que a China está contribuindo, porque tivemos ali recorde de exportações, importações e por aí vai. A China fala que é uma baita hipocrisia, porque ela não vende armas, ao contrário do Ocidente, sim, que incentiva o conflito na região, vendendo armas diretamente para o território ucraniano. Ou seja, pessoal, o ponto importante que a gente vai ter que ver aí o que vai acontecer na reunião. E lembrando que o Ministério da Defesa, que foi alvo da troca, né, do Shoigu para o novo ministro, é mais uma vez alvo de uma notícia impactante. Mais um caso de corrupção. Por isso que eu levantei para vocês ontem, tá? Será que essa troca do Shoigu, sendo nomeado agora como secretário do Conselho de Segurança, é de fato uma promoção? Ou uma tentativa de limpeza do Ministério da Defesa, que pode estar envolto em uma série de escândalos de corrupção, sem afetar, pelo menos publicamente, a relação de amizade entre Shoigu e Putin? É difícil saber, tá? Mas, de novo, o Ministério da Defesa está, entre aspas, pegando fogo no território da Rússia. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligado ao Banco dos BRICS. A gente sabe, né, que a Dilma é presidente do Banco dos BRICS e ela fez um anúncio, no vídeo, gravando que o Banco dos BRICS está dispondo 5,7 bilhões para o Brasil, principalmente para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Só toma cuidado, né, que o Banco dos BRICS está fazendo uma doação, está fazendo um financiamento, ou seja, existe juros, empréstimos, tal, tudo, né, envolvido. O Banco dos BRICS, ele está querendo se consolidar, o NDB, como uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial. A gente já teve inúmeras vezes os representantes do NDB colocando que FMI e Banco Mundial têm uma ideia interessante, só que eles exigem contrapartidas muito radicais. Corte de gastos públicos, aumento dos impostos, aumento da taxa de juros, medidas socialmente não muito ativas. Então eles emprestam dinheiro, mas esfolam o país até ele conseguir pagar. O NDB, que já conta com os 5 membros tradicionais, antigos dos BRICS, os novos membros, alguns já se consolidaram, como Egito e Emirados Árabes, outros ainda não. E alguns estão em processo de adesão, mesmo sem estar nos BRICS, como por exemplo Bangladesh e Uruguai, faz parte de um banco que faz a mesma premissa que o FMI e o Banco Mundial. Empresta dinheiro e, claro, vai exigir os juros em troca. Mas, segundo o NDB, sem medidas tão radicais no seu entorno.
penso eu, pessoal, que esse financiamento, além do caráter, né, de ajuda humanitária, pouco que venha, sensacional, também tem um caráter de mostrar que o NDB também pode ajudar nesses processos sociais. E para finalizar, pessoal, a gente teve também duas questões importantes. Uma primeiro relacionado à morte de um funcionário da ONU na faixa de Gaza. As informações elas são muito preliminares, então não consigo analisar com mais ênfase com vocês. É fato que é uma crítica que a ONU já vinha fazendo, que funcionários ligados não só à ONU diretamente, mas aos tentáculos da ONU, como a UNRWA, vinham morrendo, só que até agora foram 190 funcionários palestinos da ONU, então vamos falar assim, galera, são palestinos que estão envolvidos no conflito, só que agora nós tivemos um funcionário estrangeiro. Não deixou claro, pelo menos na fonte que eu pesquisei, da onde que é esse funcionário estrangeiro. Mas aparentemente ele estava completamente identificado, com símbolo, dentro de um carro tal, que fazia parte, pessoal, da ONU. E é um crime de guerra você fazer um ataque contra funcionários desses organismos multilaterais. Você não pode fazer isso. A grande questão é que até agora nem o Hamas nem Israel se pronunciaram sobre o assunto. Professor, qual dos dois foi o responsável por esse ataque? Não sabemos. Aparentemente foi um carro que ele estava indo em direção ao hospital ali em Rafah, na faixa de Gaza, e ele foi alvo de um ataque. Israelense do Hamas, não sabemos. Mas a ONU com certeza, e o integrante da ONU, o país, depende do país que for, né? Ainda mais, vai querer também ouvir maiores explicações. Se for Israel, não sabemos de novo, tá? Benjamin Netanyahu pode ficar ainda mais em maus lençóis por desrespeitar esses organismos internacionais. E para finalizar, pessoal, uma questão importante, tá? A gente teve hoje o Biden, lembrando, eu sempre falo para vocês, em período pré-eleitoral, e a gente está no meio de uma campanha, talvez da eleição mais disputada dos últimos tempos, se bem que saiu pesquisa recente, o Trump novamente abriu uma vantagem, e como os votos eles são muito estratégicos, nem vale tanto exatamente o total de votos que você tem, mas sim os estados que você consegue ter vantagem mais significativa. E a gente tem dos 6 swing states, ou seja, estados que não são nem democratas nem republicanos, eles variam de acordo com as votações. Dos 6 mais relevantes, 5 estão na mão do Trump, ou seja, além de estar na frente no total de votos, aparentemente ele também tem o voto nos estados mais estratégicos. Se isso vai se consolidar ou não, a eleição é só lá em novembro, tá? Não sabemos. Mas tem uma coisa que une o pensamento tanto dos democratas como também dos republicanos, que é a pauta anti-China. Os dois, tá? Colocando que a China está roubando informações, que vem no seu sistema de comunicação, prejudicando os Estados Unidos. E hoje você tem produtos chineses que são muito mais competitivos, que estão quebrando, ou pelo menos se expandindo, né? Inundando aí a sua proporção, a sua atuação no mercado, tanto europeu como dos Estados Unidos. Talvez o principal símbolo sejam produtos de tecnologia e inclusive as automotivas. Cara, eu posso falar para vocês, por exemplo, da própria Tesla. Pô, tem um vídeo aí que viralizou do Elon Musk, ou do Elon Musk dando risada quando falava da BYD. Imagina, né? Você acha que a BYD vai conseguir dar conta, por exemplo, de combater os nossos carros da Tesla? Cara, não é só que combateu, mas até ultrapassou, né? O número de vendas superou. Algumas montadoras, principalmente alemãs, cara, estão desesperadas. Você pega ali a BMW, Audi, a própria Volkswagen, enfim, cara, desesperadas por quê? Porque os carros chineses, eles são muito mais baratos, eles têm uma lista de equipamentos muito completa, e se for pegar de tecnologia, tanto de híbrido como carro de motor elétrico, eles se apresentam até na frente, em alguns setores como autonomia e tal. Cara, não sou um grande entendedor de carro, tá? Gosto de dar minhas pesquisadinhas aqui, claro, mas, professor, mas a confiabilidade, o número de peças, tal, isso é outra questão, mas é fato que a China vem ganhando uma fatia importante do mercado. E o Biden sabe que isso é um elemento decisivo, que une republicanos e democratas nos Estados Unidos. Então ele anunciou a sobretaxa de uma série de produtos, anunciando inclusive que é por conta de riscos inaceitáveis para a segurança econômica por práticas injustas que a China faz, oferecendo subsídios, uma mão de obra muito barata, uma baixa fiscalização ambiental, ou seja, o que a gente chama de dumping, manobras ilegais ou não éticas para roubar a concorrência. Só que olha a questão que se coloca. Uma grande preocupação para os Estados Unidos é a volta da inflação. Se o Biden ele começa a sobretaxar uma série de produtos, a gente fala, pessoal, na casa de 16 bilhões de dólares de produtos que foram sobretaxados, isso, claro, incentiva a indústria americana, né? Porque fica mais caro o produto estrangeiro.
E é fato que hoje a gente tem uma balança comercial entre China e Estados Unidos, que os Estados Unidos, eles perdem 420 bilhões por ano e ganham 148 bilhões de dólares, ou seja, quase 300 bilhões de déficit anuais para a China. Só que se a gente começar a sobretaxar, vai ficar mais caro o produto estrangeiro. Isso quer dizer que os produtos ficam mais caros no mercado americano. Para o americano que pensa no bolso e vê os produtos estrangeiros, talvez mais tecnológicos, ficando cada vez mais caros, isso pode significar a volta da inflação nos Estados Unidos. Então foi uma jogada arriscada do Biden. O Trump fez isso, né? No seu último mandato. Cara, sobretaxou uma série de produtos chineses e abriu uma guerra comercial com a China. O Biden aparentemente está indo nesse mesmo caminho e não é à toa isso ser feito em ano eleitoral. A pauta anti-China, produtos chineses, movimenta toda a sociedade americana. E olha que interessante, pessoal. Quando você pega, por exemplo, a resposta que a China deu, eles falaram que isso vai afetar muito a relação bilateral entre Estados Unidos e China, e que, inclusive, eles exigem ou vão fazer algum tipo de medida retaliatória em relação à postura americana. Possivelmente, se isso for concretizado, uma nova guerra comercial China-Estados Unidos vai estar posta. Das duas maiores economias do planeta, sobretaxando um ao outro, a quem que faz mal isso? O próprio comércio internacional e a circulação de capitais. Em uma situação de um mundo tentando se recuperar do momento pós-pandemia, pós-guerra, talvez uma guerra comercial entre China e Estados Unidos não seja exatamente a melhor das notícias. Belezinha, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.